Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. E, já vou avisando que a nossa investigação das fontes desta vez entra num território que, honestamente, muda absolutamente tudo que a gente achava que sabia sobre mídia automotiva. Muda de ponta a cabeça. É impressionante. Exatamente. Nós temos aqui um documento técnico fascinante e bem revolucionário. Foi publicado em fevereiro de 2026 pelo Alberto Maier e o título é Responsabilidade da Imprensa com a Nova NR10. Um título que já dá o tom da seriedade da coisa, né? Com certeza. A missão do nosso mergulho hoje é desvendar como uma simples reclassificação técnica virou o mundo dos carros do avesso. Basicamente, os veículos elétricos e híbridos passaram a ser classificados como instalações elétricas móveis de alta tensão. Instalações elétricas móveis. O termo por si só já assusta, e deveria mesmo. Pois é, e por que isso importa para quem nos escuta? Bom, para quem adora abrir o YouTube no fim de semana para ver aqueles testes de arrancada absurdos de carros elétricos, ou vídeos de desmontagem de bateria na garagem de casa... Aqueles vídeos do tipo faça você mesmo, né? Isso. A forma como esse conteúdo todo é produzido vai sofrer um impacto drástico. A gente está saindo daquela era do entretenimento informal, meio improvisado, e entrando direto no rigor implacável da segurança industrial. E é aí que entra o grande choque de realidade desse artigo. O documento do Maier marca literalmente o fim da inocência na mídia automotiva. A gente se acostumou com um ambiente descontraído. O foco sempre foi cavalos de potência, 0 a 100, aerodinâmica. O famoso cheiro de pneu queimado e adrenalina. Exato. Só que essa reclassificação traz o peso das leis trabalhistas, de normas de segurança pesadíssimas e, acima de tudo, as leis inegociáveis da física e da química para dentro dos estúdios. O criador de conteúdo agora tem que lidar com o risco ocupacional que até ontem era preocupação exclusiva de quem trabalha em subestação de energia elétrica. Subestação de alta tensão mesmo. Não tem mais espaço para improviso, porque a matemática do perigo não perdoa. Certo, vamos desempacotar isso. Porque os números que o autor traz, são de explodir a cabeça. É muito comum a gente olhar para um carro elétrico moderno, com aquelas telas brilhantes, gigantes, e pensar nele como um smartphone enorme com rodas. Um eletrodoméstico inofensivo. Exatamente. Algo super limpo e amigável. Mas a norma NR10 grita o contrário. Um carro elétrico de hoje é uma instalação operando em tensões contínuas que variam de 350 a 800 volts. E pode ser muito mais nos recarregadores rápidos. É um nível de corrente brutal. E a densidade energética é a chave aqui para a gente entender a dimensão real do perigo. O documento sintetiza isso de uma forma muito lúcida. Pensa num pack de baterias de 70 kWh. Que é bem comum, né? Super comum. Tem vários carros de passeio normais nas ruas. Essa bateria armazena cerca de 252 megajoules de energia. Para tirar isso do abstrato para quem está ouvindo, isso equivale à energia química de vários quilogramas de explosivos industriais. Nossa, explosivos! Sim, a diferença é que a energia da bateria não foi feita para demolir uma pedreira. Ela está sendo controlada por sistemas eletrônicos incrivelmente sofisticados, mas a energia física continua ali. Latente. Perfeitamente. Latente, disponível e mortal se houver uma falha crítica ou uma violação do sistema. Essa comparação com o explosivo já muda toda aquela imagem de carro do futuro pacífico que a gente tem. Mas olha, o que me deixou chocada de verdade foi quando ele falou dos ônibus elétricos. Se um carro de passeio já tem essa carga, o transporte pesado é um absurdo. A escala muda completamente. Ele cita um ônibus elétrico de 600 kWh. A energia armazenada aí pula para 2,1 gigajoules. E a analogia que ele faz, que eu achei fantástica para a gente visualizar no mundo real, é que 1 megajoule apenas é energia para erguer 1 tonelada a 100 metros de altura. 100 metros de altura. Um prédio. Sim.
Aí a gente multiplica isso por 2.000. São 2.000 toneladas sendo levantadas aos céus. Tratar um sistema com essa densidade de energia como se fosse um carrinho de controle remoto num vídeo de YouTube é, assim, uma negligência assustadora. E fica muito claro que a eletrificação não acabou com o risco automotivo. Ela só tornou o risco invisível. Pensa num tanque de gasolina rachado. Todo mundo vê, né? Tem o cheiro, a poça no chão. Exato, o cheiro forte, o líquido vazando. O nosso cérebro evoluiu e foi treinado para ver aquilo e pensar, opa, perigo, preciso correr. Agora, um barramento de 800 volts energizado e prestes a causar um desastre, visualmente ele é intrínseco a um barramento desligado e inofensivo. Não tem barulho, não tem cheiro. O perigo é silencioso até o milissegundo em que tudo dá errado. E o que é fascinante aqui é o seguinte, o documento foca em 2 eventos catastróficos principais, o arco elétrico e a fuga térmica. O arco elétrico. O nome já parece coisa de filme de ficção científica, mas a descrição da vida real é um terror. O texto explica que o arco acontece quando a eletricidade rompe a resistência do ar. Em 800 volts, uma fresta mínima, menor que 1 milímetro, a eletricidade pula e sustenta esse arco. E a violência disso... É descritível. A gente leu que as correntes passam de 20.000 amperes num curto, é uma explosão que causa queimadura de 3º grau instantânea, cria uma onda de pressão que arremessa a pessoa longe e projeta metal vaporizado a mais de 3.000 graus Celsius. 3.000 graus de chuva de metal derretido em cima de quem estiver segurando o microfone, operando a câmera ou desmontando o carro de bermuda. E sobre a roupa, o autor entra num detalhe técnico que a mídia automotiva parece que ignora totalmente, que é o ATPV, certo? Sim, o ATPV, Arc Thermal Performance Value, que na prática é como se fosse o colete à prova de balas, só que para o calor extremo de um arco elétrico. Ele mede quanto dessa explosão térmica o tecido suporta antes de deixar o calor fritar a pele. E uma roupa comum, tipo uma camiseta de algodão. Se o apresentador tiver com uma jaqueta sintética bonitona ou uma camiseta de algodão e der um arco, a roupa não pega fogo. Ela derrete e gruda na pele num piscar de olhos. O Mayer deixa cristalino. Fazer vídeo fuçando em componente de alta tensão sem calcular o risco e sem a roupa ATPV adequada não é um deslize. É uma negligência técnica absurda. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se o arco elétrico é o perigo instantâneo ali do choque, a fuga térmica, o thermal runaway, é a bomba relógio química. É um efeito dominó que vai cozinhando o problema. É uma reação em cadeia perversa. Sim, a célula de lítio chega nos 150 graus e começa a gerar o próprio calor. E pior, ela libera oxigênio internamente. O fogo se alimenta por dentro da bateria e as chamas batem 2.500 graus. Mas o mais assustador não é o fogo. É o gás que sai disso. O gás fluoreto de hidrogênio, o HF. Esse fluoreto de hidrogênio é um ácido sorrateiro e letal. Ele não é uma fumaça normal que faz tossir. Se encostar na pele, ele penetra nos tecidos e muitas vezes nem dói na hora. Isso engana a vítima, que demora a buscar socorro. No corpo, ele reage com o cálcio do osso e do sangue, causando parada cardíaca rápida. E estruturalmente, para o prédio do estúdio, é devastador. Destrói tudo ao redor. Exato. Imagina liberar isso num estúdio de gravação de concreto e aço, todo fechado. O documento explica que o HF é tão corrosivo que ataca o cálcio do cimento, esfarelando o concreto. E com aquelas chamas passando de 2.000 graus, as vigas de aço que derretem entre 1.370 e 1.540 graus perdem a sustentação. Um estúdio milionário vira uma armadilha mortal derretida. E os bombeiros não conseguem apagar só com água. É um pesadelo logístico para os bombeiros. O que nos traz para o fim daquele show de horrores que a gente vê na internet todo dia. Aquela imagem do youtuber de chinelo metendo chave de fenda num conector laranja para testar um módulo. A estética de gadget de tecnologia criou uma falsa sensação de segurança. E se conectarmos isso a um cenário maior, a chegada da NR10 vai cair como uma bigorna nessa galera. Existe o protocolo LOTO. Lockout e tagout, certo. Bloqueio físico e etiquetagem sim. Sistemas de alta tensão de carros modernos têm inteligência própria. Eles fazem diagnóstico, pré-carga automática e o pior,
rearme remoto. Rearme remoto. Quer dizer que o carro pode decidir religar a energia sozinho. Exatamente. O jornalista acha que só porque o carro está no off, tá tudo morto. Ele vai lá, puxa um cabo laranja para mostrar para a câmera, sem colocar um cadeado físico de bloqueio Loto e sem esperar os capacitores descarregarem, o que pode levar uns 10 minutos. 10 minutos de espera. Ninguém faz isso num vídeo rápido. Ninguém faz. E aí o sistema do carro tenta fazer uma checagem, manda um pulso de energia e se a mão do cara estiver ali, a corrente de 800 volts passa para o braço dele. Sem protocolo Loto, o risco de fritar alguém da equipe é extremo. Tem aquele outro cenário do documento que mistura duas normas trabalhistas, o dos ônibus elétricos, né? Onde as baterias ficam no teto. Assim, as gigantescas baterias ficam a mais de 3 metros de altura. O produtor manda o câmera subir lá em cima para pegar um ângulo legal do pack. Aí entra o NR10, por causa do choque e da energia colossal, e a NR35, de trabalho em altura. Sem cabo de segurança, sem linha de vida, em cima de uma bomba eletroquímica. Se tomar um choque, a pessoa cai. Um desastre duplo garantido. E se tiver um princípio de incêndio lá em cima, o resgate é terrível. A propagação das chamas é rapidíssima. Outra coisa muito comum que a gente vê são os vídeos em recarregadores ultra rápidos, aqueles de mais de 350 kW. O pessoal puxa aquele cabo grosso e conecta como se fosse plugar o celular na tomada da sala. O maior aponta que a corrente ali chega nos 500 amperes, 1000 volts. O cabo precisa de refrigeração líquida interna para não derreter a mão de quem está segurando. Tem líquido correndo ali dentro só para resfriar e a pessoa puxa de qualquer jeito. Se danificar o isolamento, pode dar um curto e causar o tal do efeito chicote magnético, além de vazar o líquido em cima de um arco de alta tensão. É assombroso. Então, o que isso tudo significa na prática? Significa que a conta jurídica finalmente chegou para essa farra de conteúdo. De uma hora para outra, aquele vídeo amador de desmontagem numa garagem deixou de ser liberdade criativa e virou uma bomba civil, criminal e trabalhista. A ignorância não serve mais como defesa no tribunal. Nem tem como. Se um produtor manda a equipe técnica para perto de um carro energizado, sem EPI, sem treinamento NR10, ele está gerando um passivo monstruoso. A lei manda pagar 30% de adicional de periculosidade e, se der acidente, a responsabilidade dele é objetiva. A indenização é astronômica. Mas a parte criminal é que vai tirar o sono da galera, na minha opinião. Porque imagina o cenário que o autor constrói. O influenciador enorme publica um tutorial abrindo um módulo de bateria para economizar dinheiro com oficina. Ele está sem luva, sem óculos e diz para a câmera: pode fazer em casa que é tranquilo, não explode. A famosa frase famosa antes do desastre. Pois é. Aí uma pessoa que acompanha ele tenta fazer igual. Dá um curto, toma um choque absurdo, se queima ou morre. Pela leitura técnica e jurídica, esse influenciador induziu a audiência ao erro. Totalmente. É o que chamam de nexo causal por indução ao erro. O risco já é catalogado. Existem normas internacionais de segurança, NFPA 70E, ABNT. Se o criador finge que o perigo não existe, ele é negligente. Pode responder por lesão corporal culposa ou homicídio culposo. Tem o artigo 132 do Código Penal, que ele cita: dispor a vida de outrem a perigo direto. Perfeito. Ensinar alta tensão sem ser profissional habilitado não é mais dar uma dica. É exercício ilegal de atividade perigosa. A matemática e a física disso são exatas. Achismo não tem vez. Continuar monetizando esses vídeos é, essencialmente, produzir provas em vídeo contra si mesmo para um julgador ver no futuro. Então a gente chega na grande pergunta: qual é o protocolo de sobrevivência? O que as agências, as montadoras, os youtubers precisam fazer amanhã para não tomarem um processo gigante ou causarem uma fatalidade? A mudança estrutural é bem pesada. Primeiro, tem que ter um profissional certificado em NR10 presente o tempo todo no estúdio. Ninguém mexe um parafuso do carro antes do engenheiro aprovar o prontuário elétrico e instalar os cadeados do protocolo Loto. Não é mais só o diretor de arte e o câmera. Não mesmo. E o próprio estúdio tem que mudar. O Corpo de Bombeiros vai exigir uma revisão completa do alvará, o AVCB. O galpão tem que provar que aguenta a carga térmica. E os gases? Exatamente.
Precisa instalar ventilação industrial forçada para jogar o gás fluoreto de hidrogênio para fora rápido, além de colocar sensores químicos sensíveis. Ter um carro de altíssima potência num ambiente fechado exige uma infraestrutura que antes a gente só via em polo petroquímico ou em usina. Tem também um conceito novo que ele introduz no final do texto que eu achei bizarro, mas faz todo sentido físico: a área de quarentena. Fundamental. Pelo que eu entendi, se um carro elétrico durante um teste para uma revista der uma batidinha de leve ou passar num alagamento que molha o assoalho, ele não pode voltar para a garagem subterrânea da emissora. De jeito nenhum. Ele vira um risco biológico quase. A quarentena é porque o comportamento do lítio depois de um choque mecânico é totalmente imprevisível. Esse carro tem que ir para uma área externa, isolada, a céu aberto, longe de paredes por um período de 24 a 72 horas. 72 horas monitorando? Sim, com câmera térmica, porque a reignição espontânea é um fenômeno físico documentado nessas baterias. A batida pode causar um micro-curto-circuito interno que ninguém vê. E a bateria fica lá, aquecendo silenciosamente por dias. Se você guarda esse carro na garagem do estúdio, de madrugada ele entra em fuga térmica e bota o prédio inteiro no chão sem ninguém nem encostar nele. E para amarrar tudo que a gente investigou no texto do Maier hoje, a grande conclusão que eu tiro é que a inovação dos carros elétricos não encerrou o perigo da indústria. Ela só mudou a fantasia do perigo. Mudou a natureza da ameaça. Isso. A gente saiu da era analógica da gasolina. Gasolina evapora, cheira forte e se pegar fogo a gente apaga com espuma comum. E agora nós caímos de cabeça numa era de sistemas eletroquímicos gigantescos, invisíveis, com reações termodinâmicas violentas. A comunicação automotiva não é mais só jornalismo, virou segurança do trabalho pesada. Vai separar os profissionais de verdade dos aventureiros inconsequentes. O rigor da NR10 é para criar uma cultura de prevenção. Porque mostrar a tecnologia não justifica colocar a vida de uma equipe em risco. Essas adaptações vão doer no bolso no começo, mas vão evitar tragédias em sets de filmagem e vão elevar muito a qualidade técnica da informação que chega no público. A gente refletir em casa. A gente passou esse tempo todo analisando como grandes redes de televisão, estúdios com dinheiro infinito e grandes canais precisam se dobrar a normas industriais. Ter armadura TPV, cara, cálculo de megajoules, área de quarentena, sensores de gás letal, tudo isso no ambiente mega controlado só para filmar um carro. Se isso é exigido das corporações... O que vai ser do cidadão comum, né? Exatamente. O que isso sinaliza para o futuro das nossas garagens residenciais? Se a imprensa precisa de quarentena de 72 horas a céu aberto para uma batidinha de para-choque, será que num futuro próximo a gente vai ter que adaptar as nossas próprias casas? Imagina o síndico do seu prédio exigindo laudo do bombeiro para você parar o seu carro na vaga, ou sendo obrigado a colocar detector de gás na garagem de casa. E se você der uma encostadinha num pilar do shopping, será que você vai ser proibido de levar o seu carro para casa, para perto da sua família, porque ele virou uma bomba eletroquímica silenciosa? Fica aí essa reflexão. O rigor da indústria, cedo ou tarde, vai bater na porta da garagem de todo mundo conforme a rua for ficando cada vez mais elétrica. Terminamos o nosso mergulho profundo por aqui. Muito obrigada e até a próxima.